Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alan Mazari e na videoaula de hoje iremos falar sobre o nariz externo. Vamos começar com uma breve introdução do sistema respiratório. O sistema respiratório é composto por uma sequência de órgãos, onde o primeiro deles, o nariz, é o que faz a comunicação do meio externo, né, com o sistema respiratório por meio das narinas. Então, qual seria a divisão do nariz? Ele é dividido em nariz externo e nariz interno, que também é chamado de cavidade nasal. Qual a comunicação do nariz externo? O nariz externo é a parte visível do sistema respiratório e permite a comunicação do sistema respiratório com o meio externo por meio das narinas. Qual o arcabouço de sustentação e cobertura do nariz externo? O seu arcabouço ele é osteocartilagíneo, quer dizer que possui componentes ósseos e componentes, no caso, cartilagíneos. Também ele é preenchido por tecido adiposo e recoberto por músculos e pele. Qual a espessura da pele que recobre o nariz externo? A sua espessura pode variar de mais fina, onde ela recobre os ossos, para mais espessa, onde ela recobre as cartilagens. Nessa última região, ela também apresenta uma maior quantidade de glândulas sebáceas. Quais as funções do nariz externo? Ele realiza duas funções. A primeira é a entrada e saída do ar. Por ser, então, o órgão de comunicação com o meio externo, por meio das narinas, o ar vai entrar, passar pela cavidade nasal, faringe, laringe, até chegar aos alvéolos, demonstrado, então, na imagem de cima, pelas setas vermelhas. Quando o ar retorna, ele segue esses mesmos órgãos no sentido inverso, chegando então na faringe, cavidade nasal, passando pelas narinas, chegando no meio externo. É o que chamamos de inspiração e expiração. Quando o ar passa pela cavidade nasal, ele vai ser aquecido e umedecido. É por isso que o correto é sempre inspirar pelo nariz. Quando inspiramos pela boca, estamos perdendo essas duas propriedades, o que irá dificultar a hematose, né, as trocas gasosas. A outra função relacionada ao nariz externo vai ser a filtragem do ar inspirado. Então, na entrada do nariz existem as vibriças, que são os pelos que irão filtrar grandes partículas de poeira. Com isso, quando o ar passa pelas narinas, ele é filtrado, depois na cavidade nasal, aquecido e umedecido. Já a expiração, esta sim, pode ser feita pelo nariz ou pela boca. Qual a localização do nariz externo? Ele está localizado na linha mediana da face, médio entre a glabela, que fica acima dele, e abaixo uma região chamada de filtro do lábio superior. Em relação aos seus componentes ósseos, ele possui contribuição de 5 ossos, que vão ser o osso frontal, mais precisamente a parte nasal do osso frontal. Temos também os dois ossos nasais, direito e esquerdo, e os dois ossos maxilares, direito e esquerdo. Mais precisamente, os processos frontais das maxilas. Seus elementos cartilagíneos. Ele possui uma cartilagem do septo nasal, demonstrada nas três primeiras setas. O septo nasal ele é ósseo-cartilaginoso, a sua parte anterior é cartilaginosa e a parte posterior é óssea.
os processos laterais da cartilagem nasal, né, direita e esquerda, as cartilagens alares maiores, que possui ramo lateral, e também o ramo medial. Temos ainda as cartilagens alares menores, nessa imagem apenas uma, mas pode variar para mais de uma. E por último, as cartilagens nasais acessórias. Em relação aos componentes musculares, nós temos 3 músculos que atuam no movimento da asa do nariz, consequentemente do nariz. São eles: o músculo nasal, que possui origem na maxila e inserção no osso nasal. Também o músculo abaixador do septo nasal, que possui inserção na cartilagem do septo nasal. E por último, o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Este músculo possui origem no processo frontal da maxila e uma de suas inserções na asa do nariz. Existem ainda outros 4 músculos que não atuam no movimento do nariz, mas possuem origem ou inserção em um dos acidentes ósseos do nariz externo. São eles: o músculo prócero, que possui origem no osso nasal, também o músculo orbicular do olho, onde uma de suas origens vai ser o processo frontal da maxila. Também o músculo abaixador do supercílio, que possui origem na parte nasal do osso frontal e também no dorso do nariz. E por último, o músculo corrugador do supercílio, que possui origem na parte nasal do osso frontal. Em relação às partes do nariz, nós temos uma extremidade superior, chamada de raiz, outra inferior, que vai ser o ápice, entre as duas, o dorso. Também nas laterais, nós temos as 2 asas, a direita e a esquerda, uma estrutura que separa o nariz em direito e esquerdo, que vai ser o septo nasal, né, a cartilagem do septo nasal, e as 2 aberturas por onde o ar entra e sai, chamadas de narinas. O nariz parte externo pode variar, né, o seu formato, seja ele em relação ao dorso, nessa imagem onde nós temos uma moça, do lado esquerdo, o dorso dela é um dorso convexo, e do lado direito, um dorso retilíneo. Também pode variar em relação às narinas, do lado esquerdo, na imagem de baixo, narinas com aumento no diâmetro lateral, e do lado direito, narinas com aumento no diâmetro anteroposterior. Então, seja a parte óssea, seja a parte cartilagínea, adiposo, irão determinar a variação, né, o formato do dorso do nariz de uma pessoa. Se vocês gostaram desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas notificações, curta o vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, comente o vídeo, deixe sugestões de novos vídeos e tenham todos ótimos estudos.